a Claro, você se conecta mais com o que ama. É muita velocidade e estabilidade para se conectar com suas séries, novelas, shows, redes sociais e muito mais. Então aproveite essa oferta. Assine Claro Fibra de 350 mega e leve 500 mega, mais Globoplay incluso por R$ 49,90 por mês no Multi nos 6 primeiros meses. Ligue para 0800 720 1234, vá até uma loja ou acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Histórias de Gramado. Oferecimento Lagueto Golden, multipropriedades e Claro. Com a Claro você se conecta com o que ama. Boa noite a todos, estamos iniciando mais um episódio de Histórias de Gramado, patrocínio da Golden Lagueto Multipropriedades e da Claro. Como de costume, sempre lembrando que a Claro tem uma mega promoção. Assinando a banda larga de 350 mega, você leva 500 mega mais a Globoplay, incluso por R$ 49,90 por mês no plano Multi, nos 6 primeiros meses. A loja Claro é na Rua São Pedro 514 e é sempre importante consultar as condições de aquisição. Claro, você merece o novo. Bom, pessoal, estamos aqui nessa quinta-feira, dia 15 de maio já. Rapidinho, já estamos chegando na metade do ano. E também lembrando que temos a Festa da Colônia, sábado tem desfile de carreta, domingo a escolha da corte para a próxima festa, final das bochas. Tem também na cultura Caminhos de Outono, lá junto à rua João Alfredo Schneider, começa no sábado de manhã, e também a Cavalgada da Serra, que vai acontecer também, passar aqui pela Borges de Medeiros, nesse sábado de manhã, das 9, 10 horas, está passando pela Borges de Medeiros. Nosso convidado hoje é um grande amigo, né, de muitas histórias, com certeza. Vamos conhecer um pouco mais aí da região da Várzea Grande, que é o Gilberto Cavalim. Grande prazer te receber, Gilberto. Prazer é todo meu. Se me permite, tio Luia, né? Tio Luia. Tem tio um sobrinho já com essa idade aí, tem um sobrinho com 4 anos a menos que ele só, né? Mas é um nome carinhoso, algo que eu carrego há 40 anos. E conheci o tio Luia da época do Ortopé e ficou por tio Luia e até hoje. Continua até hoje. Tu sabe que isso aí é interessante, né? Eu sempre brinco, eu sou o cara que tem o maior número de sobrinhos, não existe no mundo tanto sobrinho que nem eu. Gravado a gente tem, graças a Deus, sempre uma forma carinhosa de tratar as pessoas, né? E realmente isso é uma coisa bacana porque, que nem tu falou, a gente se conhece aí 30, 40, 50 anos, e não só do trabalho, também de festa, do futebol, né? E é importante. Mas, Cavalim, o nosso programa aqui, sempre a gente vai pegando a história lá do início. Então, se falar um pouquinho dos teus pais, teus avós, a origem deles. Não sei se teus avós, tu lembra alguma coisa? Eu tenho dos meus avós paternos, eu não tenho lembrança nenhuma, porque quando eu nasci eles já tinham morrido, já tinham falecido os dois há um bom tempinho. O pai nem casado, acho que não era quando eles faleceram ainda. Então não tenho muito conhecimento. Agora, da avó materna... Qual é a família da materna? Materna é Gesla Seschini. Tá, Então a avó materna, que nós chamava nona materna, né? Para nós é nona e nona. Claro, nona e nona. E a nona viveu 101 anos. 101 anos. E eles vieram da onde, os teus avós? Os avós, os bisavós é que vieram da Itália. Os avós já eram daqui. Não sabe que região que eles vieram ou já vieram direto para Gramado? Eles vieram de Trento lá e vieram para Gramado e se instalaram. Teve grupos que se instalaram na Serra Grande, na Renânia e na Furna e na Banda de Caxias. Ali. E Seschini também veio para cá, não? Os Seschines pegaram mais a parte ali da Renânia. Ali, da Renânia, ali que o teu avô conheceu a tua avó, então, vamos dizer assim. Exatamente. Inclusive eu tenho uma tia, irmã do pai, que é casada com o irmão mais novo da minha
da minha avó. Legal. E o teu pai e a tua mãe nasceram aqui? Nasceram ali na Renânia mesmo. Na Renânia mesmo. Na Renânia e mesmo. O que tu lembra, assim, histórias que o teu pai, tu conviveu com ele, lógico, o meu pai foi um cara que sempre trabalhou para a comunidade. Isso ele é feito, eu sou o retrato dele, o Jorge foi o retrato dele, a gente sempre se dedicou à comunidade. O pai viveu ele fundou, ele foi conselheiro da igreja Nossa Senhora do Menino Jesus ali de Renânia. Depois ele fundou e construiu a Sociedade Beira-Rio, foi ele. Então ele tem lá, nós temos raízes, e ele morava logo ali. Pois é, eu ia te perguntar, porque a Renânia pertence a Santa Maria do Herval hoje. Na época era 2 irmãos, né? 2 irmãos. 2 irmãos, tá. E ele morava mais pro lado, então, aqui da Beira-Rio, que seria ali ao lado da Tapera. Não, na verdade... Tapera, Serra Grande. Na verdade, nós morávamos do lado da igreja, lá em cima. Tá. Só que a Beira-Rio... Santa Terezinha? Menino Jesus. Menino Jesus, tá. Menino Jesus de Praga. Tá. E lá nós começamos, lá eles começaram a vida deles, porque na verdade ele começou a vida como lenhador. Pois é. Trabalhador de derrubar mato. Ele morou em cima aqui do morro da Tapera, derrubando mato. Depois ele se transferiu lá para Mororoiter. Depois voltou e botou uma serraria na Renânia. E ali ele fundou, ali ele já tinha 2 filhos, e ali ele fundou a família, e ali nós ficamos até 72, acho que foi. Como é que era o nome do teu pai? Que eu falando Elias Cavalim. Elias, tá. E a tua mãe? Adelina Gesla Cavalim. Cavalim também, a Gesla. Daí é da família Gesla. Família Gesla, tá. que eu venho de 2 famílias muito grandes. Sim, Gesla grande. Gesla e Cavalim são enormes. E qual é o parentesco da tua mãe com os Gesla ali da Serra Grande? Na maioria são sobrinhos, primos. O Valdemar Gesla. O Valdemar Gesla era sobrinho dela. Sobrinho dela. Foi nosso presidente da Câmara. Exatamente. Tinha um moinho, né? E foi o meu primeiro contato político foi com ele, porque o pai era fervoroso com ele. Deixa eu perguntar ali, então, tu falou da serraria, os teus pais, eles não chegaram a trabalhar assim, se aquele colono tradicional da roça? Sim, eles tinham a roça também. Tinha, nós tínhamos uma área de terra, onde nós trabalhávamos a terra, e o pai, inclusive, tinha 7 hectares de terra, toda a terra dele era em roça, e não tinha um lugar que desse para botar um arado. Uma máquina, uma coisa. Um arado. Nem arado não dava. Mas ele ainda trabalhava na terra dos vizinhos para complementar, e ainda trabalhava com o seu Gídio de Inibir para numas carneações que eles faziam lá, para no sábado o Gídio de Inibir vir a Gramado, que é fazer o frete dele de entrega. Então ele foi um batalhador, um trabalhador, e ainda fazia com que nós tínhamos que estudar. O que ele queria era que nós estudássemos. A realização dele era ver os filhos estudando. Ali vocês são 3 irmãos, ou tem mais? Nós somos 3 irmãos e 4 irmãs. 4 irmãs também. Eu conheço mais os irmãos. E os irmãos acima de mim, todos eles foram estudar fora, porque não tinha estudo por ali. Aí, junto com o Valdemar, eles conseguiram trazer a 6ª série para a Serra Grande. Daí eu fui estudar na Serra Grande. Na Pompeia? Na Pompeia, 1 ano. Pois é, deixa eu te perguntar assim, vamos falar da infância um pouco ali, tá? O que tinha ali, o que tu lembra da Renânia ali? A Renânia lá, nós tínhamos um time de futebol, onde é que eu era um piá de guri? De guri. Eu tinha o quê? 9 anos. Eu já jogava no timezinho do segundo, que naquela época tinha o primeiro e o segundo, e eu jogava no segundo. E o dono do time, o treinador, tinha que me colocar durante o jogo, porque eu era o que resolvia o jogo. Ele era teu empresário. Era meu empresário. Ele só dizia assim, o Gilbertinho do Elia. E ali, assim, fora o futebol, o que tu lembra, assim, o que vocês faziam no fim de semana quando não tinha futebol, por exemplo? Caçar passarinho. Nós tínhamos um grupo grande de amigos. Hoje é proibido. Hoje é proibido. Mas na época a cultura era cultural. Mas era no estilingue, né? Sim, mas a cultura permitia isso. Ou jogar bolita, né? E ali eu era o campeão, tanto no estilingue que nem na bolita, ninguém me ganhava. Ali eu era... Até nós fizemos há poucos dias atrás
uma reunião ali na casa do Jorge, ali da mãe, e nós fizemos um torneio de estilingue lá, mas eu fui o primeiro a acertar. Ainda ganhou. Ainda ganhei. Mesmo. Isso tremendo ainda. Imagina, né? E assim, Gilberto, tu estava falando então ali da escola e tal, e tu fez a 6ª série lá no Pompeia. Tá, e onde é que tu estudou então os primeiros anos? Os primeiros anos foi lá na Renânia, na escola municipal. E onde é que ficava a escola ali? Do lado da igreja. Porque ali, só para o pessoal se situar, né, tem a Sociedade Beira Rio, que tu pode ir pela Serra Grande ou pela Tapera. Sim. E ali chega, passando em frente, dobrando à direita, já estamos chegando na Renânia. Tinha o armazém do seu Esperpo, né? Tem ainda. Tá lá ainda. Está funcionando ainda? Agora ele pediu fechar. O prédio está lá ainda. O prédio está lá ainda. E um pouco adiante tem a igreja. Tem a igreja e agora tinha o salão do Cavalim, que era o salão mais antigo lá, que esse foi o que o meu pai cerrou as madeiras, fez o salão, salão que você dançava, você não precisava saber dançar. Você entrava no meio do salão, o salão balançava. Não, ele fez um balanço Ele fez um salão com balanço. Foi proposital. Proposital, ele fez. Esse é o que eu precisava, eu não sei dançar, então ele entrava lá, o salão dava o joguinho lá. Legal. Isso foi. Tu lembra o nome da escola? Não. Só curiosidade mesmo, que foi em Renânia, mas agora tu não lembra. Tá. E tinha algum colega aqui que mora em Gramado, que estudou contigo lá? Alguém que tu lembra, assim? Tem vários. Quem é que tu lembra? Tem vários que estudaram comigo lá na Renânia. Tem até o engenheiro ali, o José Luiz Stahl. O Zé estudou ali. Estudou ali conosco. O Zé é um grande amigo. Ele tem um sítio lá. Ele tem um sítio lá. Na região ali. Sim. O Zé estudou ali também. O Vandir também. Provavelmente o irmão dele, falecido. Sapiranga. Esse eu não cheguei a conhecer. Irmão mais velho, provavelmente estudou ali também. Eu não cheguei a conhecer ele, né? Não cheguei a conhecer, porque eu conheci deles, porque na verdade, eu com 9 anos, eu trabalhava com o pai dele a juntar batata. O pai dele tinha umas lavouras aqui em cima do Morro da Tapera, e eu era catador de batata. Ali com ele. Com eles. E ali, tem o dia a dia e tal, e quando é que tu conheceu o Gramado? Como é que vocês vinham para Gramado, por exemplo? Ou vocês iam mais para o lado de Dois Irmãos? Não, nós vinhamos mais a Gramado. Né? E como é que vocês vinham na época? Isso era de leiteiro. Sempre quando tu era criança. Sim, isso era de leiteiro. E quem é que era o leiteiro? Era o Valdemar Guest. Seu Valdemar Guest era o leiteiro. Tá. Ou o leiteiro da Tapera, que era o Crintz. Tá, o Grins. O Grins. O Grins, que é da família ali, que tem a casa ali perto da sociedade. Exatamente. Tem a lenheira ali. Exatamente. Isso aí. O gênero dele é Faísca, né? E é o Faísca. Exatamente. Exatamente. E esse aí eu vinha também, eu pegava ele lá na Beira Rio e vinha até porque ele vinha apanhar leite até em cima do Morro do De Bárbara, perto da Pompeia, aí eu vinha de leiteiro. Só que à noite, como nós estudávamos, como era da Renânia, era 7 quilômetros, o que nós fazíamos? Nós vinha, e como eu tinha muito parente na Serra Grande, eu uma noite dormia num, outra noite dormia no outro, e nós estudávamos o dia inteiro, 3 dias por semana. O dia inteiro? O dia inteiro. E era aquelas multisséries, todas as séries junto, né? Multissérie na época. Era a série que completava até a 8ª, depois a 7ª. E a 8ª eu fiz no Caramuru, e depois estudei 1 ano no Santos. E tu lembra a primeira vez que chegou em Gramado? Como é que era o Gramado que tu conheceu? Exatamente, a primeira vez que eu vim a Gramado foi quando veio o presidente Geisel? O Geisel. 70 ele desfilou na frente do Serra Azul. Sim. Ali, 76. 76, não foi aquela época que eu vim a primeira vez a Gramado. Não, mas foi antes de 76. Não, o Geisel foi em 76, foi na FERT. Tinha no pavilhão da prefeitura e no pavilhão de São Pedro. Tinha a FEAT, que era muito grande e não tinha espaço. Aí o presidente inaugurou a FEAT ali na prefeitura e veio a pé pela frente do Serra Azul, que pegou a Borges, a Pedro Benete até o pavilhão de São Pedro. Exatamente, porque eu acho que é esse ano que eu estudava na Serra Grande. Né? Tá, então, mas foi em 76. Eu acho que foi. E o que tu te lembra, assim, quando chegou? Claro,
Tu veio ver o presidente, óbvio, né? Mas o que tu lembra, assim, da cidade, assim, que te marcou quando chegou? As construções, porque lá nós vivíamos todos em casinhas pequenas, né? Quando tu via Gramado, tu já viu aquele movimento maior, né? Então a gente meio que se assustou, né? Sim, então, mas eu fui uma vez antes disso ainda, uma vez eu fui a Porto Alegre também, numa excursão do colégio, e lá também, né? Quase perdi meu irmão lá por um centímetro. Por quê? Porque nós fomos atravessar lá na beira do rio Guaíba, e quando ele atravessou, nós atravessamos e ele atravessou e vinha um caminhão. E a sorte que eu consegui puxar ele pelo braço. Qual deles? O Jorge? Sérgio. Era o mais novo. Sérgio é o mais novo. Mais novo. E Porto Alegre, o que vocês visitaram em Porto Alegre? Só visitamos lá o aeroporto e o porto lá, né? E o porto? A ponte lá. Sim. Ponte para ver ela do levantar Guaíba. e baixar do Guaíba, né? Legal, bacana isso, bacana mesmo. E quando é que tu saiu lá da Renânia, mas assim que tu, vamos dizer, eu não sei, os teus pais saíram de lá? É que na verdade o meu pai saiu 6 meses antes do que nós lá, né? Porque ele veio procurar serviço, né? Nós tínhamos vendido a terra lá, e aí o meu irmão estudava em Canela, no colégio interno lá dos padres. Certo. A minha irmã estudava aqui com as freiras, a Terezinha, a mais velha, ela estudava aqui com as freiras, e o resto estava tudo em casa, né? Então a mãe ficou com os menores em casa, e eu e o pai e o Jorge fomos morar na Várzea. 6 meses nós moramos de pensão, até morei com a Alice, o Érico D'Ambrós lá. O Érico Fattori. Alice D'Ambrós, que foi a minha mãe, porque eu com aquela idade de 14 anos eu tinha, eu acho, nem isso. E eu me machuquei um dedo e tinha que estudar, e eu não podia ir para casa porque eu tinha que estudar e eu estava machucado e não podia trabalhar. E aí ela tinha que me cuidar, e eu sofri muito a dor, né? E ela foi uma segunda mãe para mim naquela época. Que legal, bacana isso. E tu começou a trabalhar onde, então? No primeiro emprego. E o que tu fazia lá no RIS? Eu, quando comecei no RIS, exatamente isso. Eu comecei a trabalhar cortador de palmilha. E aí onde que eu torei meu dedo. Mas eu, em pouco tempo, eu já sabia fazer tudo. Porque eu, em pouco tempo, o meu chefe lá, que eu tenho amizade muito grande com todos eles até hoje ainda, né? Graças a bom Deus, eu tive uma chefia muito boa, e que me ensinaram e que me mostraram, e eu trabalhei 8 anos com eles. E quando eu parei de trabalhar com eles ainda, 2 semanas depois eu fui chamado de volta para montar uma terceirizada para eles. Legal. E nesse tempo do RIS, junto com a Ortopé e o RIS foram praticamente as 2 maiores empresas, de calçado com certeza, né? Sim. E as grandes empresas da época, tinha muito emprego. Não sei quantos funcionários tinha na época. Realmente eu não sei quantos tinha. O RIS estava na época lá com 200 e poucos funcionários. 200 e poucos, né? E o que tu lembra, assim, do dia a dia, de colegas, de patrão? Como é que era o dia a dia dentro da fábrica? Porque aquilo, na verdade, a Várzea... Vamos, antes de falar do RIS, como é que era a Várzea Grande? Então, que ano era mais ou menos esse que tu veio para a Várzea Grande? Vamos falar da Várzea Grande. Foi em 74, acho. 74, tá. E como é que era a Várzea Grande? Era uma rua só ali, a principal ali, mas tinha uma meia dúzia de casas, não tinha quase casas. Nós ali, onde é que tem hoje a Vila Olímpica, que é o Jorge mora ali na casa do falecido pai, só tinha a casa do pai e mais 3 vizinhos. O resto, né? E daí a casa do Nestor, mas embaixo mas para localizar o pessoal, onde é que era a fábrica do RIS? A fábrica do RIS, ela começou onde que tem o prédio hoje, ali onde é que tem as lojas, ali onde é que tu desce no trevo ali. Tinha ali o Banrisul, coisa assim. Ali era a antiga fábrica do RIS. Tem uma farmácia. Tem uma farmácia ali também. Ali era a antiga fábrica do RIS de madeira. Isso. Só que eles, logo que eu cheguei na RIS, eles mal e mal tinham feito a fusão da Quiforma. Que existia a Quiforma, não sei se tu te lembra. Sim, lembro. Do Paulo Moro. Acho que era um dos donos. Sim, tinha o Paulo Moura, mas aí eles fizeram uma fusão, porque lá na Quiforma tinha o Luiz Fattori, tinha o
o Plínio Fattori, todos esses aí, eles eram daquela equipe lá. E o Risse era a outra equipe. Daí eles formaram uma coisa só. O Risse era o Valdomiro, o Irineu e o Remy. O Gídio. Luiz, sim, a família dos Risse. Daí tinha o José, mas o José morava em Três Coroas. José é o pai da Virgínia, a esposa do Gerson. Exatamente. A dona Nelci estava de aniversário há poucos dias. Dá um abraço para ela. Isso aí. Então ali era o Risse e a Famastil já era onde é que estava o prédio, até agora não está desativado, ou era lá embaixo ainda? Não, lá embaixo eles já tinham desativado lá. Já tinha uma fábrica de cepa lá. Quando a gente fala lá embaixo é o seguinte, quando em frente ao Zucoloto, mais ou menos, ali tem a rótula, sim, era na esquina de cima, né? Era no lado direito, né? Não, é onde é que tem a oficina do Neizinho hoje. Isso, é na oficina do Ney, é mais ou menos ali. O arroio passava do lado da isso, mas é ali, mais ou menos ali, né? E ali era de chão batido. Sim. Eu lembro que a gente ia com o falecido Norberto ali, o Renato, a turma que era e a gente, fim de semana, ia lá brincar. E era chão batido a Famastil. Sim, a Famastil. Tá, então ela já não era mais ali quando não, quando eu vim, ele já... Até inclusive na nossa ida para lá, o pai tinha me arrumado o serviço até, era para mim trabalhar lá em cima. Daí eu ia subir de caminhão, porque o transporte deles era de caminhão aberto ainda. Certo. Mas aí entrou essa vaga do Risse. E tu sabe que naquela época a gente tinha que trabalhar... praticamente 2 meses de experiência, né? Para ver se dava certo ou não dava. Mas eu tive tanta sorte que eu acertei no primeiro mês, eu já confirmei. Já saiu certinho. E já ia certo. Pé direito, cabia no pé direito, pé esquerdo, cabia no pé esquerdo. E em pouco tempo eu era o 3 anos, acho, por aí, eu já era o fabricante de pré do mostruário. Certo. Pré-fabricado do mostruário. O mostruário tem que ser o eu era o que fabricava todo o pré da amostra. É isso aí. E saí de lá, depois de 8 anos nesse rumo. Eu continuei esse tempo todo. Continua. Depois nós vamos falar um pouquinho mais. Deixa eu só perguntar uma coisa muito importante. Hoje, um dos grandes bairros do bairro Várzea Grande é a Vila do Sol. E ali foi uma empresa, né, a Rifa, que era Risse e Famastil. Tu lembra quando começou ali? Conta um pouco ali do início da Vila do Sol, porque muita gente mora ali não tem ideia. Aquilo ali era um descampado, né? Aquilo ali era um brejo, né? Que antigamente os BES plantavam cevada. Cevada, isso. Inclusive, isso até o João Pedro estava contando aqui também. Que o pai dele foi gerente da Brahma, seu Crescêncio. E cuidava das plantações de cevada. Mas tudo bem. Exatamente. Então vamos lá. Então era cevada. Era cevada e daí tinha uma casinha lá no meio, mais ou menos onde é que tem o Napolitano hoje. Daí tinha uma estrada, aquela estrada que passa ali. Hoje é a Faustino Risse. Exatamente. Aquela rua ali era de chão batido, mas não entrava carro, entrava só a cavalo, né? Não entrava... E daí quem fez todo o trabalho de apontamento lá, e quem acompanhou tudo aquilo lá foi o pai do falecido Clésio. O Clélio Tisotti, o seu Leopoldo. O seu Leopoldo Tisotti, que é irmão irmão do Pedro, irmão do seu Eduardo. Exatamente. Pedro, mas quem cuidava mais da parte da estrutura da Vila do Sol foi o seu... E aquilo ali levou muito tempo para construir? Não, eles abriram estradas e já começaram terrenos e já começaram a construir. E como é que era para comprar um terreno na época? Não, é que na época... Tu era trabalhador lá, tu queria comprar um terreno. Como é que era o negócio? Isso era a prestação como eu te falei antes, que era a mesma coisa. Isso quem bancava era praticamente os patrões, né? Tu ia sempre pelo patrão. O patrão queria tu como funcionário, então ele precisava, então eu vou comprar o terreno. Quanto é que tu pode pagar? E aí a firma que muitas vezes bancava pro pessoal, porque era da própria empresa, né? Então eles bancavam, né? Eles faziam isso, né? E tem a gente conhece muita gente e
pessoal de lá fala muito. Na época começou a vir muita gente de outra região, né? Mais do Paraná, Mais né? do Paraná. Tu teve muitos colegas que vieram do Paraná? Sim, eu tive muitos. Que muitos... hoje são, claro, vieram gramadenses, tanto tempo estão aí, e tem muitos empresários, muita gente desses grupos que vieram do Paraná, filhos deles, outros, né? Sim. Então, quando eles vieram, a maioria foi morar ali na região da Vila do Sol? Praticamente na Vila do Sol ou lá no Cantão, no loteamento do Micaelce. Tá. Que é os dois loteamentos que na época... O Cantão, eu sempre eu tento explicar, pessoal, é que a gente tem do dia a dia, lembra? Cantão é a região ali onde tem o mercado Nossa Casa. Exatamente. Ali a borracharia do Shell, um pouco adiante. Um pouco adiante. Lá nós tínhamos o nosso campo de futebol, o Ipiranga, que agora virou depois lá por... Onde é que era o campo do Ipiranga ali? Ali onde é que tem hoje a travessa, que eles chamam a travessa da igreja, que é onde é que tem, sai da igreja dos crentes, do evangélica ali, e entra para dentro lá, e daí lá embaixo faz a esquina que vai lá no colégio. Tá. Então a goleira ficava lá onde é que tem uma casa do Marcelo Roldo, conhece o Marcelo Roldo? Sim. Lá era uma goleira. E ali onde é que tem aquele primeiro prédio na entrada, ali era outra goleira. E numa lateral ali tinha... na região da Moisés Bezes, da escola ali. Sim, então. Isso ali na escola. Ali tinha numa lateral ali tinha uma laje. Ali começou o Ipiranga. Ali começou o Ipiranga. Como é que foi? Eu cheguei depois do que o Ipiranga tinha iniciado. Quando eu cheguei lá, o Ipiranga... Porque a princípio, eu joguei uns 2 meses ou 3, eu acho que eu joguei no Belvedere. Certo. Mas aí um dia o Remy Dalla Rosa foi para o Belvedere com o cunhado dele, que era o falecido Dirceu Ecker, meu primo, né? E chegou lá e me viu eu jogando lá no Belvedere, dizendo, mas como tu tá jogando no Belvedere e não tá jogando no Ipiranga? Tu é nosso? Tu é do... porque ali tinha uma rivalidade muito grande. São Luís e Ipiranga, era batida a coisa. E aí eu comecei indo... Daí que eu associei no Ipiranga e comecei a jogar futebol no Ipiranga. Mas a origem da Sociedade Ipiranga foi uma fusão, né? Nós estávamos falando antes do programa. Por isso. Como é que... Tu lembra? Não, mas qual é as entidades? Como é que foi feito? Sim, o pessoal hoje fala na Sociedade de Canto Alemão, que existia, mas quando eu cheguei para o Ipiranga, essa Sociedade de Canto Alemão não existia mais já. Tá. Então já tinha... Foi incorporado, vamos dizer assim. Foi incorporado e se incorporou ali com a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, que eles tinham direito a uma festa por ano, e depois de um tempo aquilo começou a sair do rumo daquilo, e aí quando eu fui para o conselho, aí eu consegui resgatar de novo isso, né? E agora está meio que se perdendo de novo isso, né? Sim, mas na verdade, então, o Ipiranga foi criado a partir de uma fusão, que eu não sei se tu te lembra do Zé da Come, que se tu entrevistar ele, o Zé da Come era um jogador de futebol do Susto. Tá. Existia o Susto. O turismo, tu te lembra? Sei. Turismo. Tu sabe onde é que era o turismo? Sabe onde é que era o campo do turismo? Não. O campo do turismo era na terra que era do meu falecido sogro. Em cima, onde é que hoje é do Pedrinho Mosquen. Onde é que fica? Mas bem perto do Parque Gaúcho lá. Lá do parque, lá em cima. Lá no Chato. É porque lá é plano. Lá é plano. Era zoológico. Lá eles tinham um acampado grande, né? Tinha um campo bom, um campo bonito. Lá é bem plano. Bem plano lá em cima. E aí eles fizeram a fusão, aí o Ipiranga foi para o Susto foi lá para o Ipiranga e daí formaram um clube só. Um clube só. Daí deu um time só. Bom, Gilberto, o tempo vai correndo, impressionante. Já foi quase meia hora que nós estamos conversando aqui. Saiu do Rice e vocês, por muito tempo, a família, teve uma empresa de calçados, né? CBR. Que na verdade, ela não começou como CBR, ela começou como João Hilberto. Eu não sabia. Como é que é o nome? João Hilberto. Porque nós tínhamos... Tu conheceu o Nilo Saquete? Sim. Na época, nós montamos... eu trabalhava no Rice, o Jorge trabalhava no Rice, e o Nilo Saquete tinha um caminhão que ele fazia frete para a estrada, para a faixa, para Estersul. E aí parou aquilo, ele ficou sem trabalho, e aí nós já tínhamos formado um coral
da Gruta, coral católico, e ali nós éramos um grupo de amigos que eram os Risse, era eu, o Jorge, o Luiz, o Lição, o Nilo Saquete, o Valdomiro Risse. Nós fazíamos reuniões, cada aniversariante tinha um encontro. E aí nós começamos a ter papo e entramos nessa história de associar, fazer uma empresa de sapato. Só que nem eu não saí do Risse, nem o Jorge. Aí nós começamos o prédio primeiro, onde que é o Napolitano hoje. Começamos o prédio, fizemos Napolitano aquele prédio. É o supermercado da Vila do Sol, do bairro. Aquele tamanho de prédio, igual como está ali. E daí terminou o dinheiro, nós não conseguimos formar a fábrica, a indústria. Mas aí nós formamos uma terceirizada. Aí nós íamos a Três Coroas e começamos a trazer bastante serviço para fazer, né? Só que daí o Nilo não conseguiu mais dar conta sozinho. Daí eu tive que sair do Risse e ir para lá. Aí nós ampliamos. Só que, como eu disse, antes eu te falei, né? Em 2 meses, nem que eu estava afastado da fábrica, o seu Irineu da costura já veio lá e disse, não, eu preciso de ti para fazer a linha do tênis, que o Risse ia lançar a linha do tênis e nós queremos que vocês façam o tênis. E me largou aquilo tudo lá para mim e eu tive que me... Como terceirizada. Como terceirizada. E aí eu continuei como terceirizada até o Nilo sair, daí o Nilo saiu, daí nós vendemos o prédio para Risse e eu e o Jorge construímos lá na Vila Olímpica, onde é que depois pegou fogo. Certo. Daí nós construímos a fábrica, daí sim, nós lá montamos o CBR. CBR, né? É. Por que CBR? Porque o CBR era assim, é que nós adquirimos uma fábrica que era o Antônio Bertoldi, o Dirceu Caloni, o Antônio Bertoldi, eu lembro. O Dirceu Caloni e o Romeu Rossi, lá da cachaçaria lá de Quilombo, e o Sérgio. Do 28 ali, né? Do Quilombo. Quilombo, isso. Quilombo. E eles tinham montado uma fábrica de sapato, mas manual. Apenas os 4. Certo. E daqui a pouco aquilo começou a não dar certo e aí o Sérgio chegou e quis que eu e o Jorge... Não, então bancamos. Bancamos, trouxemos o Dirceu como empregado nosso e ali nós começamos o CBR. O CBR. E foi longe, né? Foi longe. Vocês tinham um produto próprio. Sim. E vocês também depois tiveram parceria com a própria Ortopé. Sim, mas a parceria da Ortopé veio depois do incêndio. Sim, foi bem depois. Foi depois do incêndio, porque nós tínhamos a terceirizada com a Risse, só que daí chegou num momento que a terceirizada não funcionou mais com a Risse. Aí nós entregamos a terceirizada por isso e trabalhamos só com o Adonai, não sei se tu chegou a lembrar. Sim, o Adonai foi o primeiro representante da Ortopé. Exatamente. Eu trabalhei, tempo de Ortopé, trabalhei com o Adonai. Ele foi o nosso... Adonai Genovese. Ele quem nos incentivou a fazer a CBR. E nos deu todo o apoio e foi o nosso primeiro vendedor. É isso aí. E aí nós tínhamos um vendedor em Curitiba, que era o mesmo da Risse, que era um lado de Curitiba. Nós tínhamos o do Rio, que era o mesmo do Risse. E aí a gente fez uma negociação com o Risse. Nós passamos um mês para eles a produção deles de volta. Eles terminaram o que estava ali e nós assumimos, em troca disso, nós fizemos um acordo, nós assumimos uma bota que o Risse ia produzir, não produziu. E aí eles nos deram, em troca da negociação da terceirizada, e nós começamos a montar sapato. Só que daí o Adonai nos alavancou, né? Sim. E quando nós vimos, nós estávamos com uma produção de 300, 400 pares dia, e isso tudo em estoque. Nós estávamos com 20 e poucos mil pares de sapato em estoque, e nós fizemos um prédio novo, e quando nós colocamos o sapato tudo para dentro da fábrica nova, na sexta-feira, na sexta de noite pegou fogo. Queimou tudo. Meu Deus. Daí é que entrou o jogo da Ortopé. Aí a Ortopé assumiu, aí foram vocês que nos ampararam, né? Tinha a Ortopé distribuidora e exatamente. Tal. E foi feito muito sapato. Né? Foi. Nós chegamos Quanto era diário, pois é? Eu cheguei a produzir para vocês 3.500 pares. 3.500 pares por mês. Era uma loucura que vendia, né? Isso representa 70, 80 mil pares por mês. Só vocês faziam. Só nós fazíamos. Porque nós tínhamos
Nós tínhamos 3, nós tínhamos 2, uma na Várzea e uma na Serra Grande, e nós tínhamos alugado uma em Sapiranga. Na Serra Grande é na frente da casa do falecido Valdemar Guedes. Exatamente. É ali, né? E, não, aquilo é uma coisa. E aquilo, por quantos anos vocês ficaram com a empresa? Nós ficamos com 30 e poucos anos. 30 e poucos até anos. Eu me aposentar. Isso aí. O dia que eu me aposentei, eu disse para o meu irmão, digo, eu vou parar. Porque estava naquela lenga, o sapato estava indo para trás. Sim, pegou um período muito. O calçado sofreu muito com os chineses. Mas é que nós tivemos uma queda, nós tivemos aquela queda da ortopédica, quando nós tivemos a queda do Flower em Sapiranga? Não, ali em Itaquara, em Parobé, Nova Hartz, não. Ararica, Rolante. Aí nós entramos numa furada lá com eles. Mas teve um período que o setor de calçado quase terminou. Não, eu digo assim, deu uma. Hoje poucas empresas das antigas existem. Sim, muito pegando poucas. Todo o Vale dos Sinos, todo hoje é diferente, né? É que naquela época era bom. Aquela época era bom porque era o seguinte, ó, tu tinha 3 meses que se tu te desse uma dentro, em 3 meses tu estava... Era muito rápido. Era muito rápido. Muito rápido. Tu acertava um produto... mas era muito rápido a caída também, né? Mas até hoje o calçado tem um pouco isso. Ele tem claro, eu profissionalizou um pouco mais. Eu me distanciei quando aconteceu aquilo que nós... Aí eu me afastei. O que tu está vendo hoje, por exemplo, a Várzea Grande, Gramado, na tua opinião? O que tu falaria sobre a Várzea Grande, sobre Gramado hoje? Crescimento, desenvolvimento. Não tem mais como tu destacar, como tu vai dizer, tu já está grudado, né? Já está juntado, não tem mais. Eu não vejo Várzea Grande viver sem Gramado e Gramado viver sem Várzea Grande. Porque muita gente já pensou assim em emancipação. Gente, acho que não é hora. Não tem. Não tem, porque é a mesma coisa, tu não vive, tu não consegue mais, porque é uma união. Gramado depende da Várzea Grande pela mão de obra, né? Claro. Porque lá tem um espaço ainda para crescer, e Gramado já não tem mais, mas lá ainda tem. Lá nós ainda temos umas áreas lá que nós conseguimos escapar, né? Sim, ainda tem, né? Tem, né? E assim, Cavalinho, olhando Gramado hoje, o que tu imagina Gramado daqui uns 10, o município como um todo, daqui uns 10 anos, 15 anos? Olha, isso vai depender muito da gestão, né? Mas assim, no geral... Nós tivemos assim, uma visão assim, há pouco tempo passado ali, né? Que Gramado ficou 4 anos parado, né? Ficou 4 anos parado. Então é a mesma coisa que está acontecendo hoje com o Brasil. O Brasil hoje está ficando parado, está perdendo por outras nações por gestão, né? Sim. Isso é gestão. Que é importante isso também. Exatamente. Né? Porque se nós tivermos uma gestão boa, corrida, não importa se ela for A ou for B, mas que a gestão for boa, o município tem muito a crescer. E hoje a gente vê muito como a gente conversa com bastante gente que vem de fora, todo mundo vê Gramado como a princesa. Diferente, né? Diferente. Bem cuidado, bem segura, né? Não, exatamente, é isso que eu digo. Porque nós podemos ver que teve ali um pequeno alarde ali naquela tragédia que houve ali, mas se tu falar hoje, eu falo bastante com turistas, né? Claro. Então, se tu falar com os turistas, eles não estão sabendo. Sim. Porque a cidade ela se recuperou muito rápido. Não, por isso que eu te disse, foi gestão. Né? Isso, a população também colabora, está sendo uma população que ela cobra muito, ela é muito... É isso que eu digo. Isso que ajuda muito. Claro, tem que ter a gestão, mas a população tem que ter essa cultura. Mas é que aí é que eu me refiro. Nós estivemos juntos num projeto lá, numa linha lá. Sim. Não há necessidade de fazer nomes, né? Sim. Mas nós estivemos juntos num projeto lá, e eu sempre disse isso, que Várzea Grande e Gramado, num âmbito geral, se soubesse a força do seu povo, ela seria maior ainda. É verdade. Beleza, Cavalinho, nós temos que fazer um outro programa, né? Foi rápido. Tu achou que não ia ter papo? Nós estamos só iniciando a conversa, tem tanta história. Não, nós vamos, mais adiante, vamos ter que trazer de novo,
Porque nós temos aí, nós nem falamos em tantas coisas, a própria política, hoje o teu irmão foi vereador, o teu filho é vereador, né? Tu gosta também, mas também no dia a dia, né? Eu sou bem sincero, eu hoje gosto. O meu irmão não gosta mais de política. Sim. Até porque, na verdade, ele na política naquela vez ele foi mais induzido por mim do que por ele próprio. Mas foi né? bem, o Jorginho gente boa. Mas eu digo assim, então nós temos muitos assuntos para falar, mas vamos ter que deixar para outro dia, tá, Cavalinho? Te agradeço muito, Gilberto. Olha. Agradeço os nossos patrocinadores, a Golden Lagueto Multipropriedade e a Claro. Lembrando sempre que é importante chegar na loja Claro, na rua São Pedro, 514, e lá consultar as aquisições, porque tem promoção da banda larga de 350 mega, você leva 500 mega, mais a Globoplay incluso, por R$ 49,90 no plano multi, nos 6 primeiros meses. É muito importante sempre consultar as condições, como disse, lembrando que, claro, você merece o novo. Vamos nos despedindo hoje, desejando um bom final de noite para todos vocês, um fim de semana que está se aproximando, final da Festa Colônia, da Feito em Gramado, desfile de carretas, cavalgada da Serra, caminhos de outono, uma grande programação, tempo bonito. E, Cavalinho, te agradeço mais uma vez, desejo muita felicidade para ti, para tua família, para teus amigos também. Uma boa noite. Oferecimento Lagueto Golden, multipropriedades e Claro. Com a Claro você se conecta com o que ama. Claro, você se conecta mais com o que ama. É muita velocidade e estabilidade para se conectar com suas séries, novelas, shows, redes sociais e muito mais. Então aproveite essa oferta. Assine Claro Fibra de 350 mega e leve 500 mega, mais Globoplay incluso por R$ 49,90 por mês no multi nos 6 primeiros meses. Ligue para 0800 720 1234, vá até uma loja ou acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.